Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre a avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco. Nestor, onde você tirou isso, Nestor? Tirei da NR9. O que a NR9 quer dizer quando ela fala avaliação sistemática e repetitiva? O que a NR9 quer dizer quando ela fala controle sistemático? É sobre isso que nós vamos estar vendo nesse vídeo. Detalhe, isso faz toda a diferença no controle dos riscos do seu ambiente de trabalho. Vai! Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle, deve ser realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando a introdução ou modificação das medidas de controle sempre que necessário. Uau! Que item grande, né? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é fundamental você fazer um monitoramento sistemático e repetitivo da exposição a um dado risco. Calma aí, pessoal, eu vou traduzir tudo para vocês, tá? E no item 9.3.6.2 diz: deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação. Certo? Beleza. Então, falou em nível de ação, falou em controle sistemático. O que é importante? É importante que você conheça, né, primeiro, o que é nível de ação. Ah, Nestor, não conheço o que é nível de ação. Não se desespere. Não se desespere. No link aqui na descrição do vídeo, tem um vídeo onde o Mário Sobral fala sobre o nível de ação. O que é nível de ação? O Mário Sobral falou sobre. Agora, se mesmo você depois de assistir não souber o que é nível de ação, você pode comentar embaixo desse vídeo. Nestor, me explica o que é nível de ação. Fala desse jeito. Nestor, me explique o que é nível de ação. Aí eu vou fazer um vídeo especialmente para você explicando o que é nível de ação. Mas primeiro, vê a aula do Mário Sobral, né? Se você ainda não sabe o que é nível de ação. Pessoal, é impossível você fazer um bom PPRA se você não souber o que é nível de ação, tá? Se tem risco no seu ambiente de trabalho, você precisa conhecer nível de ação, senão fica complicado, principalmente se esses riscos forem avaliados quantitativamente. Então você precisa conhecer o que é nível de ação. Então vamos lá. Avaliação sistemática e controle sistemático. O que é? Bom, o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é o programa mais importante da gestão de segurança do trabalho da empresa. Tem repetido isso sempre, mas é que é para ver se o pessoal fixa, né? Então, o que é importante aqui? Aqui é um setor de trabalho, aqui tem 3 trabalhadores, aqui tem 2 trabalhadores. Então, eu elaborei um PPRA para este setor de trabalho no dia 2, né? Vamos colocar no dia 2. Dia 2 do 1. Gosto de trabalhar, né? Logo no dia 2 de janeiro já estou elaborando o PPRA. Beleza. Eu elaborei o meu PPRA. Esse PPRA vai ter vigência até quando, né? Ele vai ter vigência até o dia 1 de janeiro, né, do próximo ano. Se eu elaborei meu PPRA dia 2 de janeiro de 2015, o meu PPRA vai ter vigência até dia 1 de janeiro de 2016. Assim que completar 365 dias, o outro PPRA já tem que estar pronto. Ou a análise global tem que estar pronta. Certo? Certo. Só que o que acontece? Aqui a gente tem 2 setores de trabalho. Cada um desses setores expostos a riscos diferentes. Nesse meu setor aqui, setor de cima, meu setor A, no meu setor A tem um risco que é bem conhecido da maioria dos técnicos de segurança do trabalho, que é o ruído. Eu vou colocar aqui setor A, vou colocar aqui setor B, só para a gente diferenciar. Certo?
certo? Setor A, setor B. O meu PPRA, o meu próximo PPRA vai ter que ser elaborado dia 1 de janeiro de 2016, certo? Certo. Então quer dizer que só lá que eu vou precisar fazer avaliação ambiental nesses dois ambientes de trabalho, não é? Nem sempre, tá? Então pode acontecer que mesmo antes da data de atualização do PPRA, né? Pode ser que mesmo antes da data de atualização eu preciso rever as minhas metas desse PPRA, tá? E o que vai determinar isso? Os riscos do ambiente de trabalho. O risco do meu ambiente de trabalho é que dá a cara para o meu PPRA. Tá? É um erro você pensar que um PPRA baixado na internet vai te atender 100%. Não vai. Nem que seu professor te der, que o seu mentor te der. Porque a direção do seu PPRA, quem vai determinar é os riscos do seu ambiente de trabalho. Isso tem que ficar muito claro, pessoal. Então vamos lá. A atualização do meu PPRA vai ter que ser feita dia 1/1 de 2016, certo? Então só lá que eu vou atualizar os dois setores, né? Que eu vou ter que fazer avaliação ambiental nos dois setores, certo? Não, errado. O que aconteceu nesse setor aqui de cima? Aqui a gente tem exposição ao ruído, certo? Tem uma máquina aqui, isso aqui é uma máquina que está gerando ruído. E essa exposição ao ruído deu 88 decibéis na curva A. Uau! 88 decibéis. Esse setor de baixo, eu avaliei o ruído aqui também, deu 72 decibéis. Quer dizer, abaixo do limite de tolerância, abaixo do nível de ação. Então, para esse setor aqui de baixo, está tudo bacana. Esses 72 decibéis nem precisa aparecer no meu PPRA. Por quê? Ele já nem é risco, nem pode ser considerado risco 72 decibéis, porque está abaixo do nível de ação. Ok? Ok. Então vamos lá. Avaliei o meu ambiente de trabalho e descobri que tem 88 decibéis. O que eu vou ter que fazer agora? Trabalhar nas medidas de controle, certo? Quando eu penso em medidas de controle, normalmente o que vem à cabeça é PI. Mas isso não é o certo. Segundo a NR9, tem uma hierarquia das medidas de controle que a gente precisa seguir. A gente precisa seguir medidas de controle administrativa, a gente precisa seguir medidas de controle coletiva, para depois chegar no EPI. Então, não seria prudente da minha parte, não seria correto eu já pegar e já fornecer protetor auditivo para esse trabalhador aqui. Porque eu preciso tentar agir de forma coletiva. E só quando não tiver como atuar de forma coletiva é que eu vou partir para o individual. Eu já fiz tudo o que podia ser feito de forma coletiva e administrativa. E eu não consegui abaixar o nível de ruído abaixo do nível de ação. Aí sim eu vou fornecer EPI. Certo, pessoal? Então, se você se deparar com uma situação dessa no seu ambiente de trabalho, 88 decibéis, ou qualquer outro nível de ruído acima do nível de ação e acima do limite de tolerância, nunca forneça o EPI logo de cara. Você tem que trabalhar a nível coletivo. Certo? Certo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, deixa eu falar aqui também da parte de avaliação ambiental. O que tem muita gente que faz? Na hora de avaliar esse trabalhador que está exposto ao ruído, isso aqui é a emissão do ruído. O que esse pessoal faz? Eles pegam esse trabalhador aqui e avaliam ele, o nível de ruído que ele está exposto, né? Então, vamos supor que eu vou fazer a avaliação ambiental aqui por setor. Eu posso fazer isso, desde que eu garanto que a exposição deles para o risco seja a mesma. Então, eu avaliei. Então, na avaliação de ruído, eu vou determinar, eu vou usar esse trabalhador paradigma aqui. Ele trabalha do lado de cada produção. Concorda comigo que ele é o que menos recebe ruído aqui? Por quê? Ele é o que está mais longe da fonte de emissão do ruído. Então, quando eu for avaliar o ruído nesse ambiente de trabalho, o que eu tenho que avaliar? A pior situação possível. E quem é a pior situação possível?
esse trabalhador aqui. Ele está mais perto da fonte de risco. Certo? Certo. Só queria deixar isso aí para você ver. Beleza. Avaliei, meu trabalhador deu 88 decibéis. Ou seja, aqui eu tenho insalubridade. Né? Acima de 85 decibéis, insalubridade. O que eu vou fazer agora? Eu avaliei que 88 decibéis eu vou ter que trabalhar para diminuir essa exposição ao risco. Né? No nosso caso aqui, o ruído. Então vamos trabalhar aqui bem passo a passo, só para servir como exemplo para você do que é uma avaliação, um monitoramento sistemático e repetitivo. Tá? Então vamos lá. Avaliei o ruído, deu 88 decibéis. O que eu vou fazer? Em primeiro momento eu vou engraxar a máquina, tá pessoal? Exemplo. Eu vou engraxar. Eu engraxei a máquina. Foi a minha primeira medida. Então o que acontece? Eu avaliei o ruído, eu engraxei a máquina. O que eu vou fazer depois? Né? Minha ideia era o quê? Eu vou engraxar a máquina para tentar diminuir a exposição ao ruído. Certo? Então, eu engraxei a máquina. O que eu vou ter que fazer depois? Avaliar de novo. Porque só se eu avaliar de novo é que eu vou saber até que ponto a engraxada foi eficiente ou não. Ok, pessoal? Então, engraxei a máquina. O que eu vou fazer? Avaliar de novo. Fui lá, utilizei meu trabalhador paradigma, que está mais perto da fonte de risco, avaliei. E o que deu depois? Puxa vida, hein? Deu 87 decibéis ainda. Essa engraxada não ajudou muita coisa, não. Vou parar por aí? Claro que não, pessoal. Por quê? Porque tem mais coisa que dá para fazer aqui. O que eu vou partir agora? Eu vou partir para outra ação. Bom, já engraxei. Agora eu vou trocar peças da máquina. Tem peças que estão febrilando muito, estão tremendo muito, estão vibrando muito. Né? Então, eu vou trocar a peça dessa máquina. A peça que está vibrando eu vou tirar. Talvez eu consiga abaixar esse ruído abaixo do meu nível de ação. Né? Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou trocar peça. Beleza. Troquei a peça. E agora, depois que eu troquei a peça, o que eu vou fazer? Eu vou ter que avaliar de novo. Porque só avaliando de novo é que eu vou saber se o fato de eu trocar a peça abaixou o ruído ao quanto que eu preciso ou não. Então vamos lá. Troquei a peça, avaliei de novo. Avaliei meu trabalhador lá. E o que eu cheguei dessa vez? Eu cheguei a 86 decibéis. Né? Exemplo. Paro por aí? É claro que não, né, pessoal? Eu não vou parar por aí. Eu vou seguir. Porque ainda tem mais coisas que eu posso fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Né? Vou tentar controlar esse agente de risco. Dá para fazer mais coisa ainda. Então, eu vou fazer uma manutenção na máquina. Vou fazer uma manutenção. Fiz a manutenção. O que eu vou fazer? Avaliar de novo. Por quê? Eu tenho que ver se realmente o fato de eu ter feito manutenção, eu vou conseguir abaixar esse nível de ruído até onde eu estou querendo, né, que é abaixo do nível de ação, ou não. Então, fiz a manutenção, avaliei de novo, o que deu? Puxa vida, 85 decibéis, ainda vai ter direito à insalubridade e ainda vai agredir meu trabalhador, certo? Ok, deu 85 decibéis, né? Sempre lembrando que nós estamos tratando de decibéis, né? Ruído contínuo, decibel na curva A. Beleza. Paro por aqui? Tem mais coisas que eu posso fazer a nível coletivo? Sim. Nesse caso aqui, vamos supor que ele pode enclausurar o equipamento, né? Enclausurar a máquina. Ok. Eu vou enclausurar. Enclausurar.
Clausurar o equipamento. Depois que eu enclausurei o equipamento, o que eu vou fazer? Isso mesmo, avaliar de novo. Por quê? Porque eu preciso saber se eu conseguir reduzir esse ruído abaixo do nível de ação, ou abaixo do limite de tolerância também, ou não. Certo? Muito bem. Então, eu enclausurei, eu vou ter que avaliar de novo. Vou voltar aqui no meu trabalhador paradigma e avaliar de novo. Avaliei de novo. Uau, olha que bom. O clausuramento, né, da máquina é sempre mais eficiente. Eu consegui chegar a, vamos colocar 78, vai. 78 decibéis na curva A. Tá bom? Agora tá. Agora tá bom. E agora eu posso parar por aqui. Por quê? Eu consegui ficar abaixo do nível de ação. Qual que é o nível de ação do ruído? 80 decibéis. Consegui ficar abaixo do nível de ação. Beleza. Nada mais a fazer. Quero apenas deixar claro que as medidas de controle apresentadas no vídeo são apenas como exemplo. É claro que eu poderia ir direto para a medida de controle mais eficiente, que neste caso seria o enclausuramento. Eu poderia também retirar o equipamento do ambiente de trabalho, colocar ele para o lado de fora. Mas, apenas para ficar interessante a explicação a título de conhecimento, nós fizemos assim, passo a passo. Então vamos lá, pessoal. Vocês devem estar se perguntando, Nestor, mas como é que vai ficar o meu PPRA com esse tanto de medidas de controle, com esse tanto de avaliações ambientais que eu fiz? É o seguinte, no seu PPRA, ao elaborar, você vai colocar esta avaliação, a primeira que você fez, tá? Você coloca no seu PPRA, no documento base, e as outras avaliações ambientais você pode colocar em anexo, bem como cada medida de controle que você tentou, né, para controlar o agente de risco no ambiente de trabalho. Então, você vai colocar lá no seu PPRA 88 decibéis e nos anexos, em anexos, você pode colocar que você engraxou a máquina e você avaliou e deu 87 decibéis. E que depois de engraxar você fez outra avaliação que deu 86 decibéis. Assim você vai ter um histórico daquilo que funcionou e daquilo que funciona, né? E no futuro, em situações parecidas, em que você encontrar algum problema lá relacionado ao ruído na sua empresa, você poderá utilizar essa mesma metodologia de controle que você usou para controlar o agente de risco no seu ambiente de trabalho. Então, com isso, eu mostrei para vocês o que é avaliação repetitiva e sistemática, e eu mostrei para você o que é controle sistemático. Espero que você tenha gostado. Gostou mesmo? Então, dá aquele joinha e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, porque vem muita coisa boa por aí. Tchau!